É claro que um texto escrito um artigo científico escrito no inglês americano é diferente de um artigo científico escrito no inglês britânico. Por que não poderíamos consentir a mesma coisa em relação à escrita da língua portuguesa? Por que um artigo científico escrito por um pesquisador português não pode ser diferente de um artigo escrito por um pesquisador angolano? E por que não assumir que, apesar de ser um texto formal, as marcas, que são também marcas culturais, né, são legítimas, vamos dizer assim. Mas essa pergunta é realmente muito interessante, porque depois abarca vários outros domínios, subdomínios, não só da linguística, mas também culturais, históricos. Sim. E até políticos também, não é? E até políticos também. Eu acho que um argumento forte para isto é a distância histórica que temos, por exemplo, de um período que nós éramos colônia portuguesa, que é um período realmente, nem 50 anos temos, não é? Isso parece exterior, a conversa, o que estamos a falar, mas isso acaba por ter uma implicação muito grande, porque muitas vezes as pessoas que são grandes defensoras da implementação ou da continuidade, estarmos a falar como portugueses ou a defendermos uma norma que não é de Angola, é de Portugal, por exemplo, é mais portuguesa do que angolana, serão pessoas educadas nessa língua e aprenderam a valorizar só aquelas formas, aquelas construções. Essas pessoas normalmente é que têm, que têm autoridade académica, porque são os professores, quando não são os professores, são gestores de processos educativos, de processos académicos, claro. E aceitar isto assim facilmente, construções que aprenderam toda a vida, que são construções marginais, e às vezes sem a noção, por exemplo, de que a linguística trabalha noutra perspectiva, não na perspectiva gramatical, assim, da regra e do policiar a língua. Exato. As pessoas assimilaram, aceitaram isto e agora assumem, assim, de forma um bocado arrazoada, espero não estar a ferir ninguém, esse policiamento. Então, vai ser sempre difícil aceitarem a conviver com uma construção que sempre aprenderam que era uma construção errada, que não se devia estar a dizer isso. Mas, felizmente, esses vários trabalhos que há pouco tempo me referi e que são científicos e que estão rotulados assim, porque, pronto, seguiram todo o procedimento. Mas também eu acho que a nível da própria língua portuguesa, dos estudos em língua portuguesa, os últimos 20 anos, 30 anos, foram anos revolucionários, no sentido em que houve muita pesquisa, quer em Portugal, quer no Brasil, quer em Angola, em Moçambique, antes de Angola, por exemplo, na Guiné também, em Cabo Verde. Portanto, houve uma produção que nos permitiu ver várias coisas. E quando há isto, o ambiente de tolerância começa a ser outro. Começamos a perceber, por exemplo, que a construção científica, por exemplo, produção científica brasileira, a língua de comunicação, entre aspas, usada por pesquisadores do Brasil, não obstruiu a comunicação. Não obstruiu a comunicação. O texto, quando o texto foi lido por exemplo, pesquisadores ou pessoas mais ligadas à norma de português europeu, passou normalmente. Eu acho que esta tolerância também vai nos chegar. E por isso é que eu falava da questão da distância histórica. À medida que formos andando, vamos começar a perceber isso, vamos começar a tolerar mais isto. Mas não é só tolerar, e isto é que é muito bom, que joga a nosso favor. É porque nós temos e esperamos ter muito mais fundamentos científicos que nos dizem, não, claro, isto aqui é uma coisa que está comprovada pela ciência e isto pode realmente conviver, e assim já não ficamos tão presos, porque isto às vezes aprisiona até o próprio investigador. O investigador sabe do tema, trabalhou muito bem, mas a hora de preparar o texto está aí preso naquilo que pode... Não é assim que se diz, é de outra forma. Quando... o fundamental é o conteúdo, não tanto a forma. A língua é só um instrumento. É só um instrumento. Ciência Aberta, na Rádio Urbana, o único programa de divulgação científica de Angola.